E para hoje o Senhor me permitiu ministrar uma palavra. E vamos abrir a Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o verso 11 e verso 12. Se puder colocar um pouco do teclado aqui no retorno, faz favor. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 13, versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Samuel perguntou: o que fizeste? E respondeu Saul: vi. Repita comigo: vi que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Pensei, repita comigo, pensei comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, agi, diga agi, e ofereci holocaustos. Amém? Pai amado, Pai querido, nesta manhã nós te agradecemos já pelas palavras que o Senhor ministrou aos nossos corações. Somos gratos porque o Senhor se faz presente neste lugar, e nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para estarmos. O Senhor marcou este encontro com cada um de nós, e nesta manhã temos a plena convicção, a certeza de que há uma porção para cada um de nós da Tua palavra, onde nós entenderemos, ó Deus, muitas coisas que estão acontecendo, o Teu reino se movimentando em relação a cada um de nós, em relação a nós como igreja, e também em relação a nós como povo do Senhor aqui nessa terra. E nós te pedimos que nesta manhã o Teu Santo Espírito tenha liberdade de nos falar, de continuar nos falando e de agir em nosso meio, trazendo cura, libertação, salvação, e trazendo sobre as nossas vidas a esperança, e enchendo-nos de fé para prosseguirmos até o dia em que estaremos com Jesus Cristo na glória, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Nós te pedimos, Pai amado, Pai querido, que nesta manhã o Senhor venha com o Teu consolo, o Teu conforto, que o Senhor venha com a Tua graça e a Tua bondade sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, e esse é o motivo de nós estarmos aqui, podendo nos reunirmos como igreja na Tua presença, e nós não fomos consumidos, porque mais uma vez recebemos a bondade e a fidelidade do Senhor. Somos gratos a Ti, no nome de Jesus. Te peço, Senhor, mais uma vez, esconda-me atrás da cruz de Cristo, para que Cristo seja revelado, para que Cristo seja visto, e para que Cristo seja reconhecido. Eu seja apenas alguém que vai transmitir aquilo que os céus estão bradando sobre a vida dos meus irmãos, e que as comportas dos céus se abram, Deus, e toda a palavra que o Senhor lançou para esta manhã, ela seja falada para atingir o propósito para a qual ela foi enviada, porque as suas palavras não voltam para o Senhor de maneira vazia, elas atingem o propósito para o qual essas palavras foram enviadas. E eu creio, Deus, que há propósito dos céus sobre a vida dos meus irmãos essa manhã, em nome de Jesus. E nada, Deus, nada irá roubar a semente que será lançada nos corações, em nome de Jesus. Que essa semente ela frutifique 100 por 1 e traga sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, a riqueza dos céus sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus queridos, vamos começar a entender um pouco mais sobre esse texto que nós lemos aqui de 1 Samuel, capítulo 13, versos 11 e 12. Nós vimos 3 atitudes aqui de Saul, mediante uma orientação de Samuel. Essa orientação veio bem antes desse texto, mas eu quero dizer para vocês aqui que aqui nós temos 3 palavras-chave: vi, pensei e agi. Vi que o povo ia se espalhando, pensei comigo, agi e ofereci holocausto. Eu fiz alguma coisa quando não estava acontecendo aquilo que deveria acontecer. E
eu chamo essa palavra de decidindo pelo que vejo. Ou nós podemos colocar alguns outros nomes. Eu posso colocar aqui o triplé da desgraça, né? Vi, pensei e agi, porque no decorrer nós vamos entender, né, o porquê disso, o que queremos trazer acerca dessa palavra para a igreja, né? O que muitas vezes o que nós vemos, o que nós pensamos, a forma de agirmos está indo contrário àquilo que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. E hoje, nessa manhã, nós precisamos ter essa compreensão de que Deus tem coisas para nós, mas muitas vezes aquilo que nós estamos vendo, a forma como estamos pensando e a maneira como estamos agindo está nos levando ao lado contrário da direção de Deus. Amém? Então nós podemos entender que essa missão que Samuel deu a Saul, ela começa ali em 1 Samuel capítulo 9. Nesse texto de 1 Samuel capítulo 9, nós vemos Saul, ele perde as jumentas do pai, ele extravia as jumentas do pai dele. O pai dele era um homem muito quisto naquela nação, um homem bastante reconhecido, um grande homem naquele lugar, e ele está cuidando das jumentas, ele perde as jumentas, elas são extraviadas, e ele sai à procura. E ao procurar essas jumentas ele não encontra. Aí o servo dele que estava com ele fala assim: existe um profeta, um homem de Deus, e vamos procurar esse homem de Deus, vai que ele nos diz onde está, ele nos revela onde estão essas jumentas. E eles vão então até Samuel, e Deus já havia falado com Samuel que Deus colocaria diante de Samuel um homem que se tornaria rei sobre Israel. E por quê? Porque o povo estava clamando, o povo estava cobrando de Samuel para que Samuel estabelecesse reis. E aí, até esse momento, eram os juízes que comandavam a nação. Mas o povo começou a clamar: queremos um rei, queremos um rei. Vamos parar com essa questão, questão dos juízes, nós queremos um rei sobre nós. E o Senhor então ouve o povo e fala que o Senhor se sente rejeitado pelo povo, ao povo clamar por um rei, por alguém que os governasse. E o Senhor então estabelece que a partir daquele momento haveria o reinado sobre a nação de Israel, haveria um rei sobre a nação de Israel. E o Senhor então estabelece Saul, e o Senhor mostra para Samuel: vai aparecer um homem procurando jumentas para você, e você vai orar por esse homem, ele será o primeiro rei de Israel. E interessante que a palavra nos diz que no verso 2 diz assim: tinha ele, né, era o Quis, que era filho de Abel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Esse era o cara, alto, bonito e rico. Era o preferido das meninas da época. Mas esse cara, né, tinha todas as características que muitos querem ter hoje. Ele tinha todas. Era rico, era alto, era bonito, era o cara que sobressaía diante de todos. Então, ele era um homem que por onde passava ele era visto. E o Senhor escolhe então Saul para que governasse o povo dele. E este homem, ele recebe da parte de Samuel uma palavra de que ele seria rei. E Samuel entrega então essa palavra sobre ele, dizendo assim: você será rei, vou te declarar como um capitão, né? Aqui usa muito o termo capitão, um capitão sobre Israel. E ali ele começa então a dar orientações para Saul. E Saul, no capítulo 10, ele é ungido como rei de Israel. No capítulo 10, o verso 1 diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça, o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Aí Samuel diz assim: quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho.
Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá e Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tamborins e flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O cara era alto, bonito, rico, e recebe o Espírito Santo e se torna no outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. 7 dias esperarás. O profeta diz para ele: siga esse caminho. Algumas coisas acontecerão em relação a você. Você vai receber o Espírito Santo. Você se tornará num outro homem. Mas espera 7 dias que eu me encontrarei contigo ali em Gilgal. E eu vou oferecer holocaustos ao Senhor. Para que Saul já entrasse em guerra contra os filisteus. Mas precisava que primeiramente Samuel oferecesse holocaustos ao Senhor, para que essa guerra fosse vencida, para que essa guerra fosse ganha. E este homem que foi escolhido a dedo pelo Senhor, recebe essa orientação, ele vai até Gilgal. E nós chegamos aqui no capítulo 13, no verso 11 e 12, onde nós vemos toda a situação acontecendo. Saul chega até Gilgal naquele momento, e ele começa a perceber que o exército dos filisteus era gigantesco. Eram muitos homens, eram muitos carros, muitos cavalos, e eles estavam ali amedrontados ao olhar o povo inimigo. Estava naquele momento se passando os dias, as horas, e Samuel não chegava, conforme ele havia prometido, conforme ele havia dito para Saul. E nós vemos no capítulo 13 toda a descrição disso. Nós chegamos aqui, e Samuel chega. Vamos ler aqui a partir do verso 8. 13:8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando ali. Então disse Saul: trazei-me holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Questão de minutos, questão de segundos, um pouco de tempo. Saul vai lá, faz aquilo que não era para ele fazer, que era o profeta, o sacerdote havia dito: eu farei isso. Mas ele vai e faz com medo do que poderia acontecer. Ele oferece algo no lugar de Samuel. E a palavra diz assim: mal acabara ele de oferecer o holocausto. Ou seja, queimou ali a última carne do animal que foi sacrificado. Chegou Samuel. E Saul sai ao encontro para saudar. E Samuel pergunta: o que você fez? E a resposta de Saul: então, eu vi que o povo ia se espalhando. Eu vi que o povo estava com medo dos filisteus. E aí eu pensei comigo: agora eles vão descer, vão nos derrotar. E eu agi, movido pelas circunstâncias, eu agi e ofereci holocaustos. Quando nós olhamos para esse texto, Saul respondendo para Samuel: eu vi que o povo vai se espalhando aqui. O que é vi? Via do verbo ver, do verbo enxergar, do verbo perceber. Eu vi a movimentação, eu vi as pessoas indo embora, eu fiquei confuso, e você não chegava. Mas o sacerdote havia dito para ele: 7 dias vai esperar. Talvez ele tenha esperado ali, quase finalizando a meia-noite do 7º dia, e ele ali esperando, e o sacerdote não chegava. E ele via as circunstâncias, eu vi as coisas acontecendo. Eu vi que o povo, eu vi que as pessoas, eu vi que a multidão estava se movendo de um jeito, e por causa disso eu tomei uma atitude, eu tomei uma ação, porque eu pensei que as coisas iam dar erradas.
Então ele começou a andar de acordo com o movimento da massa. Então se a massa determinava algo assim, ele fazia daquele jeito. Ele tomava a decisão de acordo com aquilo que ele estava vendo. Foi assim que ele fez. Ele via aquele momento apenas. Eu vi que o povo estava se movimentando, que alguma coisa estava acontecendo. Ou seja, vendo aquele momento, ele tomou decisões. Ele estava visualizando apenas aquele momento. Ele não estava visualizando o que aconteceria caso o sacerdote chegasse, oferecesse o sacrifício. O que aconteceria após isso? O Senhor daria para ele a vitória. Ele não visualizava o conjunto de todas as coisas. Ele visualizou apenas a necessidade daquele momento, como se a vida dele se resumisse apenas naquele momento. Um homem que recebeu do Senhor a ordem de se tornar rei, a graça de se tornar rei sobre o povo que levava o nome do Senhor. Vocês acham que Deus deixaria ele perecer naquele momento? Se o Senhor o chamou para governar o povo de Israel e disse: agora você se tornará num outro homem, o Espírito do Senhor se apossará de você e você será diferente. Mas esse homem que recebe uma palavra, ele continua tendo os mesmos pensamentos de antes. E ele olha então a sua necessidade, ele vê a necessidade daquele momento, como se a vida dele se resumisse apenas naquilo. Agora eu vou morrer, Deus me colocou como rei, e talvez terei 8 dias de reinado sobre a nação. Muitas vezes nós nos movimentamos de acordo com a multidão, de acordo com a massa. Mas todos estão fazendo assim. Eu digitando essa mensagem, eu lembrei, quem é das antigas lembra. Mas mãe, todo mundo está indo. O que a mãe respondia? Você não é todo mundo. Sabe as palavras de nossas mamães? Você não é todo mundo. Ela lia a Bíblia. Você não é todo mundo. Não é porque todos vão, não é porque todos farão, que você irá e que você fará. Porque você não é todo mundo. Mas mãe, a mãe dele deixou. Mas a mãe dele deixou. Eu sou tua mãe. Não é ela que é tua mãe. Então essas coisas acabam mexendo conosco, porque nós vemos de repente a multidão indo para lá, e o Senhor diz assim: permanece aqui. E a multidão indo, e o Senhor permanece aqui. E os nossos olhos estão vendo, olhando aquelas circunstâncias, olhando aquela situação, as coisas acontecendo, e nós não queremos ficar parado aqui, porque o Senhor fala que permaneça aqui. Mas nós queremos olhar e dizer assim: mas e todos estão indo para lá, todos estão fazendo aquilo, por que eu não posso fazer aquilo? Porque o Senhor te deu uma orientação. Você recebeu o Espírito Santo. Você se tornou um novo homem, uma nova mulher. Mas todos estão indo para lá. Mas o Senhor tem algo para você aqui. Permaneça aqui. Permanecei, pois, em Jerusalém, porque do alto recebereis poder. E vocês serão minhas testemunhas. Eles tinham que permanecer. Muitas vezes permanecer é difícil, é doloroso. Não é fácil permanecer, porque você vê toda a movimentação, todo mundo feliz, alegre, indo para lá, resolvendo as coisas, e você que permanece neste lugar, entendendo que existe algo do Senhor, e a coisa não acontece, mas você vê que há um movimento ali, e o movimento está acontecendo, mas o Senhor diz: calma, permanece. E neste momento nós queremos olhar com os nossos olhos naturais, porque os nossos olhos naturais estão mostrando que coisas estão acontecendo diferente daquilo que está acontecendo conosco. E quando isso acontece, nós deixamos de enxergar aquilo que o Senhor quer que enxerguemos. Jesus muitas vezes precisou deixar a multidão de lado. Nós vemos lá em Marcos no capítulo 4, Jesus deixa a multidão que estava junto com ele para ir em direção a Gadara, justamente porque existia um homem ali endemoniado. Jesus precisava cumprir o propósito de Deus, mas a multidão estava ali. Não era mais confortável para Jesus ficar no meio da multidão, ministrando a palavra, pregando,
falando e operando milagres, maravilhas, sendo reconhecido. Aleluia, esse é Jesus, esse é o Filho de Deus realmente. Para Jesus seria confortável como um homem estar ali, mas havia um propósito de Deus na vida dele, que era sair do meio da multidão, ir para Gadara e chegar naquele homem, o gadareno, e declarar libertação sobre ele, porque existia um propósito de Deus. Muitas vezes, quando nós olhamos com nossos olhos naturais as circunstâncias que estão acontecendo, nós deixamos de viver o propósito que Deus tem para nós. No capítulo 5 de Marcos, nós vemos a libertação deste homem, desse gadareno. Jesus cumpriu o propósito. Em João capítulo 7, se você conhece um pouco da palavra de Deus, Jesus está ali com seus irmãos, e os seus irmãos estão conversando com ele, e os irmãos falam para ele assim: viu, por que você não sobe para a Judéia? Lá na Judéia está tendo a festa dos tabernáculos, e ali você opera alguns milagres, e você vai ser reconhecido pelas pessoas, e principalmente pelos seus discípulos. Ao operar milagres, vai fazer maravilhas, você será reconhecido, você será um grande homem. Sobe lá e faz o milagre, faz acontecer. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, vai lá e faz acontecer, não tem problema. No meio da multidão, já que está cheio de gente lá. E Jesus responde o que para ele? Para eles, Jesus diz assim: para vocês todo tempo é tempo, mas para mim não. Eu tenho que esperar o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Saul precisava esperar os 7 dias. Samuel chegou nos 7 dias. Talvez ele chegou lá às 23h59 do 7º dia. Mas ainda era 7 dias. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, porque nós estamos vendo, olhando as coisas com a nossa visão natural. E as coisas não estão acontecendo aqui, enquanto permanecemos aqui. O movimento está todo lá, a massa está lá. Mas eu não consigo enxergar o movimento de Deus aqui. Por quê? Porque a ansiedade toma o meu coração, a ansiedade toma o meu espírito, e eu não consigo entender que será realmente o Senhor virá. Está passando o tempo, mas a palavra diz que Deus não demora, Deus vem no tempo certo. Nós que somos apressados, e Ele vem no tempo certo, assim como Samuel chegou no tempo certo. E aqui em João 7, Jesus fala assim para vocês: todo tempo é tempo. Existe o tempo de Deus para mim. E na sequência a palavra diz assim: depois Jesus subiu à festa dos tabernáculos. Mas não naquele momento em que os seus irmãos acharam que aquele era o momento. E os seus irmãos ainda falam algo para ele assim, no versículo 4 de João 7. Porque ninguém há que procure ser reconhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. O que eles estão dizendo? Como que você quer ser conhecido em público se você faz as coisas no oculto? Se você faz milagre no oculto, você tem que fazer os milagres para todo mundo ver. E aí eu me lembro de uma história. Eu tive uma fase da minha vida que eu era meio loucão, assim. Lá na igreja, o pastor assim: quem tem dom de cura, vamos orar aqui pelas pessoas. E eu ficava assim: Deus nunca falou que tem dom de cura, mas também nunca disse que eu não podia orar. Eu vou lá orar. E eu saía e orava e fazia aquele estardalhaço, aquela loucurada toda, né? E orava mesmo e gritava e tal, e tinha libertação, estava lá o Dinei no meio da libertação, mó loucura. Aí um dia fui ler um livro do Reinhard Bonk. Alguém conhece Reinhard Bonk? Evangelismo por Fogo. Comecei a ver aquele livro assim, as curas, libertação, aquela coisa arada toda, e eu li: meu Deus, que negócio é esse, que show, né? E bilhões de pessoas lá ouvindo o cara, milhões sendo salvas, e muita cura, muita libertação, e eu vendo aquilo, olhando aquelas imagens no livro, e de repente o Espírito Santo chega para mim e fala assim: quando você ora por alguém e liberta a pessoa, e a pessoa é curada, o que você vê? E eu, naquela euforia daquele livro, falei assim: eu vejo a multidão assim. Eu vejo cadeiras de roda sendo jogadas, muletas sendo levantadas. Eu vejo
pessoas sendo libertas. Eu vejo tudo isso, aquela multidão, aquela galera na minha frente, como se eu tivesse aqui, vocês fossem uma multidão e eu aqui falando. Eu vejo isso, Senhor. E aí me vem a segunda pergunta de Deus. Quando Deus te faz uma pergunta, responda. Quando te fizer a segunda, fica uma pulga atrás da orelha, que talvez a tua resposta a Ele foi diferente daquilo que Ele esperava de você. E aí o Senhor me faz a segunda pergunta. Jesus, quando curava, quando libertava, Ele via o quê? E aí eu buguei. Esperei um pouquinho. E eu lembrei do texto que diz, Jesus falando assim: eu faço o que vejo o Pai fazendo. Jesus não via a multidão, Jesus via o Pai. Porque quando nós vemos a multidão, nós erramos o que é o principal, que é o propósito daquilo para o qual o Senhor colocou algo sobre nós. O Espírito do Senhor se apossou sobre este homem, mas pela visão da multidão, ele saiu fora do propósito. E quando nós, pela visão da multidão, saímos fora do propósito, nós não estamos glorificando o Pai, nós estamos fazendo por nós mesmos. E naquele momento eu aprendi que não é a multidão, é o que o Senhor faz. Por isso que agora eu oro, Senhor, que eu esteja falando aquilo que os céus estão bradando sobre a vida dos meus irmãos. Porque para nós é fácil chegar aqui, inventar um monte de coisa, falar uma coisa bonita, ler a palavra. É tranquilo, né, pastor? A gente pode fazer isso. Só que nós precisamos entregar aquilo que o Pai quer entregar para vocês. Aquilo que o céu está bradando sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã. Porque nós não nos guiamos pelo que nós vemos, nós nos guiamos pela fé. Hoje foi falado bastante sobre fé aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, nós não guiamos pelo que vemos, nós nos guiamos pela fé. Saul, ele fala para Samuel: eu vi que você não chegava conforme você prometeu. E sabe, existe uma promessa de um retorno sobre as nossas vidas, que é o retorno de Jesus. Jesus nos prometeu que voltaria. E Jesus prometeu que deixaria para nós o Consolador, o Espírito Santo. Mas existiria um momento em que Ele nos levaria para estar com Ele. E que nós precisaríamos passar pelo processo desta vida. E muitas vezes pelas dificuldades que essa vida nos imporão. Mas Ele estaria conosco, certo? É a palavra de Deus isso? Sim? Amém? Então Jesus fala em João no capítulo 14... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. No verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus nos prometeu um lugar, e que também nos levaria para com Ele. Agora, quantos de nós um dia se perguntou: será que isso é verdade mesmo? Depois de ter recebido Jesus como Senhor, depois de ter crido no Evangelho da cruz, ter recebido o Espírito Santo como selo da promessa do Senhor, e ter experimentado o enchimento do Espírito Santo com dons, com maravilhas, com sinais que o Senhor entregou, quantos de nós se perguntou: será que isso é verdade? Está demorando demais, é muito sofrimento, é muita dificuldade, é muita coisa errada acontecendo, muita coisa difícil acontecendo. Mas Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Nós precisamos andar por fé e não por aquilo que vemos. Se nós ficarmos olhando aquilo que está acontecendo neste mundo, nós vamos entender que talvez isso tudo seja apenas uma religião. Mas Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa, Jesus é relacionamento. E Ele vai nos levar para com Ele, amém? Hebreus 10 diz assim, 10, 37 e 38: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem, virá e não tardará. Todavia o meu justo
viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Ou seja, o meu justo viverá pela fé. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas nesse tempo, vivam pela fé. O meu justo viverá pela fé. É pela fé. Se nós só ficarmos olhando as dificuldades, os problemas, tudo aquilo que vem contra nós, nós não viveremos a fé que o Senhor tem. O Marcos leu toda aquela relação daqueles homens que tiveram fé. Temos um livro chamado Heróis da Fé, que se você ler o livro, você fala, meu Deus, eu não tenho fé nenhuma. Esses homens sim têm fé. Então, quando nós olhamos esses homens de Deus, grandes homens de Deus, que muitas vezes, como disse a palavra ali em Hebreus 11, esses homens receberam promessas do Senhor e eles não viram essas promessas em vida. Elas não se cumpriram, mas eles creram na promessa do Senhor. E muitas vezes nós ouvimos palavras de promessas que talvez nós não veremos, talvez vai acontecer sobre a vida do meu filho, a minha geração. Mas o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E é isso que nós precisamos entender. Por mais que as circunstâncias estejam nos fazendo ver outras coisas, o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir no tempo dEle, o tempo certo. Existe uma tradição, não sei se já ouviram falar sobre isso. Existe uma tradição judaica, que quando o seu senhor, o servo ia servir o seu senhor um jantar, o senhor estava jantando, e ele ia se levantar. Se ele pegasse o lenço, limpasse a boca e soltasse sobre a mesa, ele já havia terminado a sua alimentação. Mas se ele pegasse o lenço, deixasse dobrado sobre a mesa, ele estava dizendo assim, eu vou voltar, eu voltarei, me assentarei de novo nessa mesa. E a palavra de Deus nos diz que o lenço que estava sobre Jesus, ele estava dobrado no sepulcro. Então quando os judeus eles entram naquele sepulcro e veem o lenço ali dobrado, eles entenderam o que o mestre estava dizendo, mas assim, está aqui dobrado, eu voltarei, eu vou voltar. Então o Senhor está dizendo para nós, eu vou voltar, eu voltarei, e vou levar vocês para comigo. Então vocês não precisam ficar com medo dessas circunstâncias, creiam que eu voltarei. Eu voltarei. Mas pode dizer para mim assim, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a dificuldade que estão se levantando, as estruturas de problemas que se levantam diante de mim. Mas enquanto eu estou pregando essa palavra para você, o meu espírito se perturba. Porque eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades. E dentro de mim está dizendo assim, precisa ter mais fé. Precisa ter mais fé. Senhor, aumenta-nos a fé de seus discípulos. E a fé ela precisa ser aumentada, a fé ela é crescente. A fé ela é crescente em nossas vidas. E da mesma forma que eu estou falando para vocês sobre olhar as dificuldades, eu também já olhei dificuldades, eu também já olhei circunstâncias, as coisas acontecendo, a multidão indo para lá e eu permanecendo aqui, eu dizendo, Deus, está acontecendo lá e eu estou aqui parado e nada está acontecendo, por quê? Ou vai dizer que você nunca perguntou um porquê para Deus? Mas o Senhor fala, permaneça, permaneça, permaneça fiel. Permaneça fiel. Você pode estar enxergando o problema, a dificuldade, mas existe uma visão espiritual que talvez você não está conseguindo enxergar dessa forma. Por quê? Porque o teu natural está muito mais forte em você. E nessa manhã eu quero ser um profeta de Deus, assim como Geazi, o servo do profeta, ele abre as janelas e vê aquele exército na frente da janela e diz assim, nós seremos derrotados. E o profeta diz o que para ele? Você não está enxergando o que eu estou enxergando. E o profeta declara, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja o que eu estou vendo. Carruagem de fogo, exército do Senhor naquele lugar. Porque o homem estava enxergando o exército inimigo, mas o profeta enxergava o exército de Deus. E nessa manhã, Senhor Deus, abre os olhos dos meus irmãos, abre os meus olhos, para que enxerguemos os carros de fogo do Senhor, o teu exército, os teus anjos, Senhor. Não queremos olhar as circunstâncias, os problemas, queremos olhar aquilo que o Senhor está mostrando para nós, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus.
Seus olhos espirituais sejam abertos para você enxergar além das circunstâncias, além dos problemas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, Rabastisto coro manaiste e estou emix. Leva-nos além, Senhor. Que a nossa fé ela seja além, Deus, além das circunstâncias, Senhor, além daquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos naturais. Senhor, que os nossos olhos vejam o Teu reino estabelecido, que os nossos olhos vejam o Senhor. Nossos olhos vejam Jesus, assim como o profeta, que vê o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e que não há ninguém semelhante ao Senhor, e agindo o Senhor ninguém impedirá. Ninguém pode impedir o agir das Tuas mãos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos dá a vitória, o Deus que nos dá a vitória em todas as circunstâncias, em todas as situações. Xará de estorioba labastie canai. Ajuda-nos a enxergarmos conforme o Senhor está mostrando, Senhor. Retira as vendas dos nossos olhos, as escamas caiam neste momento para enxergarmos a movimentação dos céus. E a Tua palavra diz que tudo que o Senhor fará na terra, o Senhor mostra aos Teus servos, os profetas. Mostra aos Teus profetas essa manhã o que o Senhor fará sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do povo que está aqui reunido, em nome de Jesus. Libera Teu espírito profético nessa manhã, Senhor. Aleluia. As circunstâncias nos levam sempre a pensarmos o pior, quando nós somos guiados por aquilo que vemos, e muitas vezes nos definimos por aquilo que pensamos de nós. E este homem, ele pensa com ele mesmo: agora os filisteus vão descer contra nós, nós seremos derrotados, e ainda não houve a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E ele entra no modo vou pensar, o modo pensamento. E o pensamento é o processo pelo qual a consciência ela apreende, ela gera uma apreensão, ela torna o coração inquieto. O pensamento nos faz refletir, formar opiniões, combinar ideias, meditar, raciocinar, e tudo isso. Isso é errado? Não, não é errado. É errado quando nós, através de um pensamento, por aquilo que nós estamos vendo de forma natural, nos tira do caminho do propósito. Porque quando nós enxergamos naturalmente, nós sempre vamos olhar para as circunstâncias e nós vamos sempre pensar o pior, porque nós somos guiados por aquilo que vemos. E muitas vezes os definimos por aquilo que nós pensamos de nós. E hoje nós vemos os coaches falando: não, você tem que ter pensamento positivo. Olha no espelho e diz assim: você é o cara, você é o leão. Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos criados pelo Senhor, que sobre nós está a vida. O Senhor soprou sobre nós aquilo que Ele tem de melhor. O sopro do Senhor está sobre nós. Então nós não precisamos ficar olhando no espelho e dizer assim: você é o melhor, eu já sou o melhor, porque o melhor de Deus está em mim. Eu só preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso. Mas se eu não creio, eu só penso errado de mim.
E eu acabo me definindo por aquilo que eu penso errado de mim. E aí eu começo a pensar somente nas coisas erradas, no fracasso, em tudo que dá errado, e não vejo nada acontecendo. Por quê? Porque o fracasso tomou conta de mim. Mas o Senhor não me chamou para ser um fracassado. O Senhor me chamou para viver aquilo que Ele tem para mim. E muitas vezes, vou falar algo muito sério aqui. Muitas vezes, o Senhor vai nos permitir perdermos uma batalha ou um conflito para nos ensinar algo além daquilo. Mas não quer dizer que o Senhor te abandonou ou me abandonou. Ele está nos ensinando que o processo ele não é fácil. Nós vemos grandes homens de Deus que receberam uma palavra do Senhor. E qual foi o primeiro lugar que o Senhor os colocou depois daquela palavra? No deserto. Mas para que eles fossem afastados do Senhor, não para ser afastados, mas para se aproximarem do Senhor. Se você ler Lucas capítulo 4, você vai enxergar ali, após isso, antes disso, o Espírito fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E a palavra diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali Jesus é tentado pelo maligno. O maligno o deixa até um tempo oportuno. E no final você vai olhar o texto, ele diz assim: e Jesus, no poder do Espírito, houve uma transição. Houve um momento sobrenatural acontecendo na vida de Jesus naquele deserto. Então o deserto não é para te punir, o deserto não é para te afastar, o deserto é para te aproximar, o deserto é para você ouvir a voz de amor do Senhor, o deserto é para você ouvir a brisa suave do Senhor tocando no seu rosto, naquele momento mais difícil, naquele momento mais quente que você está passando, e o Senhor sopra da brisa suave sobre você e diz: eu estou com você, eu estou contigo, não te abandonei. Nossos pensamentos devem estar nas coisas do alto. Colossenses 3 diz que se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós buscamos as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensamos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não estou dizendo para vivermos alienados, não estou dizendo isso. Estou dizendo para vivermos aquilo que Paulo fala: a minha pátria é celestial. Então a minha mentalidade, ela é celestial. A minha mentalidade é dos céus. Eu posso estar aqui na terra, olhando aqui, percebendo aqui, olhando as coisas aqui, mas a minha mente, ela está cativa em Jesus Cristo. O meu pensamento está em Cristo, o meu pensamento está nas coisas do alto. Eu não penso no movimento da massa, eu penso no movimento dos céus, no movimento espiritual, no movimento das coisas que Deus tem para a minha vida. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Jeremias 29:11: eu aqui sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11, se não está arriscado aí na tua Bíblia, arrisca agora em nome de Jesus. E diga: Senhor, é uma promessa sobre a minha vida essa palavra, eu recebo ela. É os céus declarando sobre você: Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. É Ele que sabe o que pensa de você. Isaías 55:8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo do Senhor é melhor. Não vamos insistir no pior, o Senhor tem o melhor para nós. Se os pensamentos do Senhor são mais altos, por que
nos guiamos por aquilo que é baixo, por aquilo que é rasteiro. Se o pensamento que o Senhor tem de mim é alto, por que eu penso de mim de uma maneira baixa? Ah, mas Paulo disse, miserável homem que sou. Mas ele estava falando do entendimento que ele tinha, que se não fosse a graça do Senhor, ele não seria nada. Mas a graça do Senhor está sobre você, amém? Você tem a graça do Senhor? A graça revelada que é Jesus Cristo está sobre a tua vida, amém? Você tem Jesus como o Senhor da sua vida, amém? Então você pode sim dizer assim, eu sou alguém em Cristo Jesus, eu sou alguém no Senhor. E são os pensamentos dele que definem quem eu sou. Os meus pensamentos, eles estão vinculados aqui na terra, mas precisamos colocar os nossos pensamentos vinculados nos céus, lá na região celestial, onde as coisas acontecem sobre as nossas vidas. A terceira parte desse texto, Saul diz assim, forçado pelas circunstâncias, eu agi, eu ofereci holocaustos. Quando ele fala agir, ele pensa, eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar a decisão, eu preciso realizar, eu preciso fazer. Porque ele falou que viria e não chegou até agora. E a circunstância está me forçando a tomar uma decisão. E eu vou tomar essa decisão. E muitas vezes a gente diz assim, eu fiz o que deveria ter sido feito. Independente do que deu, o que aconteceu, o importante é que eu fiz o que deveria ter sido feito. E muitas vezes aqui, conforme nós vemos nesse momento, Saul, ele toma uma decisão e ele comete, ele age de forma inconsequente. Nós vemos tantas outras coisas, tantas outras decisões que geram consequências sobre a vida das pessoas, ações inconsequentes de homens. Por exemplo, Caim mata o seu irmão, uma ação inconsequente. Aí Pedro corta a orelha de Malco, ele toma a decisão, Malco chega, o guarda chega, vai prender Jesus, o que ele faz? Ele arranca da espada e corta a orelha do guarda. O Senhor Jesus pega e cola aquela orelha. Eu falei, Pedro, guarda a sua espada. Uma ação inconsequente. Eu vi acontecendo, Jesus, eu tinha que fazer algo. Eu preciso cuidar de você, eu preciso te proteger, Jesus. Mas Jesus tinha que seguir o cumprimento do propósito de Deus. E o propósito de Deus não era Pedro cortar a orelha daquele guarda. A ação inconsequente, ela é gerada pelo medo diante das circunstâncias. E na maioria das vezes, esse medo vai nos levar à desobediência àquilo que Deus tem para nós. Tenso, né? Muitas vezes nós vemos as coisas acontecendo, eu preciso agir, preciso fazer, porque existe um medo, e esse medo vai gerar uma desobediência na direção que Deus me deu. Porque se a multidão está fazendo aqui, não está acontecendo aqui, Senhor. A multidão está lá, aqui não está acontecendo. E eu estou ficando sozinho. Agora há pouco eu tinha 10 comigo, Senhor, mas eles foram atrás. Agora eu estou ficando só um. Daqui a pouco você vai também, porque ele vai atrás da multidão. Eu só dizendo para eu permanecer. Eu vou tomar uma decisão. Eu preciso decidir algo, porque senão ficarei sozinho, ficará difícil para mim. A ação consequente, ela gera esse medo. E essa ação de Samuel gerou algo sobre a vida dele que ele não queria. Aliás, essa ação de Saul, em desobediência àquilo que Deus ordenou através de Samuel, gerou sobre a vida de Saul algo que ele não queria, que foi a perda do reino.
No verso 14 do capítulo 13 diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor te ordenou. Isaías 43:13 diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Deixa Deus agir, irmão. Deixa Deus fazer. O tempo dele, o tempo certo. Você acha que é confortável para eu falar isso para você? Não é. Você acha que eu também já não tomei decisões inconsequentes? Claro que já. Tive que assumir as consequências, sim. Mas hoje eu posso dizer para você que dá errado. E como eu falei, muitas vezes Deus permite que dê errado, para que possamos aprender. E o que eu estou falando para você nessa manhã, assim, se você já tomou ação inconsequente, e você viu que deu errado, não tome mais essas ações. Não tome mais decisões no lugar do outro. Não faça aquilo que o Senhor não te pediu. Porque às vezes nós queremos fazer aquilo que o Senhor colocou na vida do outro. Eu vou contar mais uma experiência. Eu sou meio encardido com Deus. Tem um homem, um grande homem de Deus. Um dia eu espero trazê-lo aqui. O Guilherme já conheceu ele. E eu não tenho medo nenhum em citar o nome dele. Pastor Getúlio de Jesus. Quando eu estava naquele movimento, aquele momento de libertação, aprendendo sobre libertação, lendo livros tal, e aí conhecemos o pastor Getúlio de Jesus, um grande homem de Deus, faz um seminário sobre cura e libertação, excepcional. E a primeira vez que ele chegou na igreja, ele me escolheu para ser um auxiliar dele. Falei, rapaz, é tudo que eu quero da vida, né, irmão? Vamos ver que ele enxergava os demônios de Cro ali, coisa ruim nas pessoas. Falei, eu quero aprender. E eu ficava olhando aquele homem, como ele agia, como ele fazia e tal. E eu ficava vendo todo o movimento dele. E falei, rapaz, que unção, que negócio é esse? Eu admirei esse homem. Admiro até hoje. E na nossa igreja nós fazíamos encontro com Deus. E por causa das minhas loucuras, eu era escalado para fazer libertação no encontro com Deus. Eu amava aquilo. Meu Deus, eu me vestia de farda para ministrar. Era uma guerra espiritual. Estava eu lá fardado, ministrando libertação, muito louco. Era grito, tiro e pulo, sabe aquela coisa, né? E ministrando libertação, coisa linda. Eu gostava, amava aquilo. Aí chegou um certo dia em que talvez o meu coração, ele desejou algo que o Senhor não deu para mim. E eu sentei com o meu irmão, que era o meu pastor na época, hoje é pastor da comunidade Alcance lá em Ponta Grossa. Falei assim, mano, eu não vou mais ministrar libertação no encontro com Deus. Enquanto o Senhor não der para mim aquilo que Ele entregou para o pastor Getúlio, eu não vou ministrar libertação. Fui muito convicto disso, falar com o meu irmão. Depois daquele dia que eu tomei essa decisão, coloquei diante do meu irmão essa postura, foram por muitos anos que nenhum capirotozinho aparecia perto de mim. Porque eu desejei algo que não era meu. Estava sobre a vida daquele homem. O que estava sobre mim era diferente do que ele era. Eu não valorizei aquilo que o Senhor me deu, porque eu quis aquilo que Ele tinha. Mas eu não paguei o preço que Ele pagou para ter aquilo. Eu não sabia qual foi a caminhada deste homem para chegar naquele momento, para chegar naquele tipo de unção que ele tinha. Eu não sabia qual era a caminhada dele. Mas os meus olhos viam aquilo,
E eu desejava aquilo, queria fazer aquilo. Mas aquilo não era para eu fazer. Que era para eu fazer, Deus já havia me dado. Quero continuar ali, muito louco, libertação, dando os gritos que tinha que gritar. Alguns falam assim, não precisa gritar tanto. Mas rapaz, é bom. Hoje eu estou mais tranquilo. Meu pastor falava que eu não pregava a palavra, eu era um pregador triunfalista. Mas era assim, eu era assim. E aí eu desejei aquilo. Então assim, o que eu quero trazer para isso? Caminhe na unção que Deus te deu. Caminhe no processo que Deus te colocou. Caminhe em direção a um propósito que o Senhor mostrou para você. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Não queira ter aquilo que o outro tem. Não queira ser aquilo que o outro é. Por quê? Porque é o Senhor quem age. É o Senhor quem vai fazer. Então, às vezes nós olhamos as coisas, nos forçamos para as circunstâncias e tomamos atitudes, ações que não nos cabem. Não é para nós. Não é para mim. Eu conto minhas experiências aqui para vocês entenderem. Aprenderem um pouco com elas. Talvez só conte as ruins, né? Mas é com elas a gente aprende. Aprendam. Aprendam muito mais de Jesus, que é manso e humilde de coração. As nossas experiências servem para mostrar para vocês que nós que subimos aqui também somos iguais a vocês. O que nos difere é o chamado, é o propósito que Deus tem. Deus me chamou para ser pregador da palavra, eu vou pregar a palavra. Deus te chamou para ser o quê? Para fazer o quê? Então viva isso. Não porque a multidão está indo para lá. Está tão legal lá. Hoje tem muito pastor coach, ou coach pastor, já não sei mais. Quem vem antes, quem vem depois. E alguns amigos me procuram assim, façam uma mentoria. Eu falei, não vou fazer, homem. Não quero. Monte uma mentoria. Você tem conhecimento? Não quero. Porque está monetizando. Não vou monetizar. Eu preciso da verba? Claro que eu preciso. Mas preciso confiar em Deus, aquilo que Deus me entregou. Não vou monetizar utilizando aquilo de mais precioso que o Senhor deixou para nós, que é a palavra dele. Então o movimento da massa está indo para lá. Nós precisamos ir? Não precisamos. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para você? Onde estão os seus olhos? O que você está enxergando neste momento? O que o Senhor está falando para você? O que você está pensando de você? E de que forma você está agindo de acordo com aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida? Existe algo do Senhor para nós. E nós precisamos agir conforme a direção do Senhor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Davi sai à guerra. E ele deixa alguns dos seus soldados em Ziclague, ou Ziclague. Ele deixa cuidando da turma dele, dos seus familiares, dos familiares dos seus soldados. E o povo inimigo entra naquele lugar, aproveita que Davi não estava ali com seus melhores guerreiros, toma a cidade e leva os seus familiares como escravos. Quando Davi ouve aquilo que aconteceu, ele retorna para a cidade e ele chora amargamente. A palavra diz que ele chora amargamente pela destruição que ele viu ali na cidade. E os seus sendo levados cativos pelo inimigo. E a palavra nos mostra que os soldados começam a culpar Davi por aquilo ter acontecido. Davi então clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E ao orar ao Senhor ele pergunta: Senhor, eu devo agir? Eu devo subir contra esses homens? Eu devo subir contra eles, Senhor? Quem de nós, numa circunstância dessa, falando aqui com os homens,
Quem de nós, numa circunstância dessa, ia pensar em orar? Ia pensar em dizer assim: Senhor, será que eu devo fazer isso? Não, nós iríamos fazer. Mas Davi, ele fala: Senhor, devo fazer isso? E a resposta do Senhor é algo impressionante. O Senhor diz para ele assim: sobe contra eles, que eu te darei a vitória. Porque o Senhor estava com ele. E o Senhor é com você, amém? Creia nisso. Chamar o pessoal do louvor aqui, por gentileza. Fique de pé para parecer que está acabando. O Senhor deu a vitória a Davi naquele momento, porque Davi ousou chegar à presença do Senhor. Ele não ousou tomar a decisão de acordo com a circunstância. Ele buscou o Senhor para entender se o Senhor estava com ele naquele momento. O Senhor disse: vá, sobe contra eles que eu te darei a vitória. O Senhor é contigo, amém? Existe uma vitória para você. Existe algo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Mas não olhe as circunstâncias. Não olhe as barreiras que estão se levantando diante de você. Aquilo que o mundo tem construído para te impedir de enxergar aquilo que Deus tem instituído sobre a tua vida. Não olhe para isso. Não pense de você além daquilo que Deus pensa de você. Não se defina por baixo, não se defina por aquilo que as pessoas estão dizendo de você. Se defina por aquilo que Deus está falando de você, por aquilo que Deus disse para você. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já recebeu uma palavra de direção de Deus dizendo quem você é no Senhor. Quem você é em Deus. É isso que você tem que ser diariamente. É isso que nós temos que ser diariamente. Aquilo que o Senhor falou sobre nós. A massa está indo para lá. E o Senhor está dizendo para você: permaneça aqui. Ou está dizendo para você: caminhe aqui. Caminhe aqui. Em obediência ao Senhor. Porque ao obedecer a orientação de Deus, você não perderá o teu reino. Mas se você desobedecer, porque a massa está dizendo ao contrário, você perde o principal que Deus te deu. E eu citei aqui várias vezes para vocês no começo. Aquele homem era alto, era bonito, era rico e tinha o Espírito Santo. As melhores características que um homem pode ter. Mas isso não impediu de que ele perdesse o reino. Ele tinha tudo isso, mas tinha um coração amedrontado e desobediente. O medo te faz desobedecer a direção do Senhor. O Senhor te disse: espere 7 dias. Espere os 7 dias. Espere 30 anos. Espere os 30 anos. Espere 5 dias. Espere os 5 dias. Espere 3 anos. Espere os 3 anos. Espere 7 anos. Espere os 7 anos. E uma vez eu disse para o Senhor: Senhor, eu só vou namorar minha esposa. Foi difícil. Passavam-se os anos, dia 31, dia 1º, estava eu lá chorando diante do Senhor: Senhor, não aguento mais, traz ela, Senhor. Já se passaram 2 anos. No outro ano estava lá eu: Senhor, 3º ano,
Estava eu de novo, Senhor, 4º ano, Senhor, me ajuda, homem, me ajuda. E aí um dia o Senhor me deu uma promessa. E ele disse na promessa para mim assim: tua esposa será muito bonita, mas não se apresse. A pressa nos faz tomar decisões erradas. Porque todo mundo lá namorando, querendo casar lá na igreja. E aí, saiu uma profeta do Senhor e disse: o Dinei está impedindo a chuva de alianças na igreja. Porque enquanto o Dinei não casar, ninguém casa. Aí a massa veio contra mim: casa logo, homem, casa logo, rapaz. E a palavra do Senhor diz assim: não se apresse. E eu dizia: Senhor, olha o que está acontecendo na minha volta. Eu estou falando para vocês agora, jovens, olhem bem para mim. Senhor, olha o que está acontecendo à minha volta, Senhor. Eu sou o culpado dessa galera não namorar. Eles estão aqui me acelerando. A massa está contra mim. E o Senhor fala: não se apresse. Então espere. Existe tempo do Senhor. Recebam aí, jovens, amém? Adolescentes, recebam essa palavra. O Senhor tem o melhor para vocês. Não se apressem, o Senhor tem o melhor para vocês. Mas, amada igreja, o que eu quero trazer para todos nessa manhã: haverão circunstâncias que se levantarão à nossa frente. O mundo construirá barreiras à nossa frente. Barreiras que ficarão mais alto do que os nossos olhos podem enxergar. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: olhe com os meus olhos, porque os meus olhos estão sobre você e estão em você. Assim como Jesus disse: eu só faço o que vejo o Pai fazer. Que nós façamos dessa forma. Senhor, é para eu subir contra o inimigo? Sim, certamente darei vitória. Se ele fala: não, permaneça e faça outra coisa, Davi faria, porque Davi foi um homem obediente ao Senhor. Vamos cantar? Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Aleluia. Cantou com fé essa canção? Os pensamentos do Senhor que te definem. Existe a graça dele sobre sua vida. Quero ler vários textos aqui. Enquanto eles continuam tocando, eu quero te pedir que você acrescente fé no seu coração. Você acrescente fé no seu espírito agora com essas palavras que eu vou ler para você. Para que você tenha uma semana daquelas que você nunca teve na presença do Senhor. Para que você veja o Senhor agindo diante de toda e qualquer circunstância que se levante contra você. Eu quero ler esse texto, essas palavras como palavras proféticas sobre a sua vida, para que você experimente grandes coisas da parte de Deus nessa semana, em nome de Jesus. Então, se você quiser receber essa palavra em pé, sentado de joelhos aqui na frente, de mãos assim, mãos levantadas, fique à vontade, aquilo que o Senhor te direcionar. O Senhor é real, Ele está neste lugar. E Ele continua te falando. Ele continua te comunicando. Não sei se você sente a mesma presença do Senhor que eu sinto neste lugar. Às vezes eu tenho vontade de chamar todo mundo para ficar aqui em cima. O Senhor é contigo. Essa é minha realidade. Feche os olhos e cante essa canção.